e a conversa sobre anistia neste caso, para Jair Bolsonaro e para os envolvidos nesses fatos? A respeito disso, não seriam esses, digamos, articuladores, hã, mais importantes e responsáveis pelos acontecimentos do que aqueles que já foram condenados a apenas até de 17 anos pelo Supremo Tribunal Federal? Eu acho que toda a sociedade brasileira que perfilha um sentimento de democracia esperava e espera pela responsabilização não só dos autores materiais, o que já vem ocorrendo. Acho que, nesse sentido, as instituições brasileiras têm dado respostas até mais efetivas do que, por exemplo, os americanos para o seu 6 de janeiro do ano anterior, mas também quer resposta, sobretudo, para aqueles que conceberam toda essa trama. E, obviamente, não faz sentido algum, da perspectiva jurídica, da perspectiva política, a falar-se em anistia. Isso tem que ser claramente eh, repudiado. É até inteligível, do ponto de vista político, que se tente acenar a essas pessoas. Eu acho que há, por parte daqueles que envolveram essas pessoas, que deram esperança. Eu me lembro, você deve se lembrar também, de uma indagação que se fez ao general Braga Neto. Eram aquelas pessoas que estavam fazendo manifestações. Se elas podiam continuar, se elas podiam continuar a ter esperança. Já naquela transição, portanto, Lula já eleito. E ele disse, tenham fé. Portanto, essas pessoas alimentaram esse clima e essa ilusão, né? Falou rindo. Agora nós estamos vendo que papel Braga Neto teve nesse contexto. Não é de se cogitar, é incogitável que se fale em anistia para esses crimes. É interessante, né? Todos nós que, de alguma forma, temos responsabilidade e a toda hora somos testados na vida pública, a gente se pergunta, né, como essas coisas são desenvolvidas e feitas. Eu, quando passei pelo TSE, ainda adiante, agora pela última vez, nas eleições municipais, salvo engano, de 2016, cabia a mim a tarefa de buscar uma nova versão das urnas eletrônicas. E vocês vão se lembrar, nós estávamos sob a exigência de implementar o voto impresso. Se discutia muito essa história do voto impresso. E eu fui, então, buscar especialistas. À época se falava nos ninjas que fizeram a primeira versão da urna eletrônica, e havia alguns remanescentes. E um cientista muito respeitado foi trazido ao TSE, Carlos Rocha. Depois, agora, nos tempos mais recentes, ele participou, então, da elaboração primeira dessa última versão da urna eletrônica com o voto impresso. Foi um dos consultores nesse processo. Depois, o próprio Supremo veio e disse que não havia obrigatoriedade do voto impresso e portanto, não se evoluiu para essa dimensão. Mas houve modernização da urna, nós entramos com a biometria, como vocês sabem, avançamos em relação a tudo isso. Mas aí, qual não foi a minha surpresa quando eu vejo aquela impugnação feita pelo PL às eleições, dizendo que faltava um designativo em algumas urnas e tal. E quem é o consultor contratado pelo PL para dar consistência? O doutor Carlos Rocha. Ele, portanto, ele que trabalhou e conhecia tudo do sistema do TSE, agora adere a essa bandeira. E fez uma coisa tão canhestra que foi fácil do TSE responder. Ele anulava toda a eleição onde o Lula tinha ganho e valorizava, portanto, os pontos, as urnas onde Bolsonaro tinha ganho. Portanto, ele proclamava presidente do Brasil Bolsonaro e mantinha os votos feitos, as bancadas feitas pelo PL e outros partidos aliados, porque essa é a contradição. Das mesmas urnas foram votados presidente da República,
mas também governadores de estado, senadores, deputados federais, deputados estaduais. Isso era o lado canhestro. Por isso, o ministro Alexandre aplicou aquela multa altíssima ao partido, considerando que aquilo era uma grotesca litigância de má-fé. Então, a gente fica muito decepcionado de ver que pessoas acabaram por manchar a sua biografia dessa forma tão lamentável como esse episódio que eu acabo de narrar. E certamente outras pessoas que nós esperávamos maior institucionalidade, maior firmeza, repúdio, cumprimento dos seus deveres, acabaram por comprometer definitivamente a sua história e certamente vão também ser responsabilizados por isso.